Olá, mais uma vez, a gente tem uma próxima aula que a gente vai comentar sobre pilhas, né? O que seria uma pilha? Pilha seria uma reação espontânea entre uma substância química que ela é capaz de gerar eletricidade para alguma coisa. No caso, a gente tem que ter a noção do que a pilha, através de uma reação química, ela pode se transformar ou num processo de oxidação ou redução, certo? Para isso a gente precisa saber o que é oxidação e o que é redução, tá? Oxidação, ok? Então, oxidação seria o aumento do NOx de uma substância que está no reagente para o produto, certo? Com essa oxidação, o elemento que está sendo oxidado, ele perde elétrons, tá ok? E a concentração dele numa solução aumenta. Então aqui a oxidação seria aumento do NOx, do número de oxidação, certo? E perda de elétrons. Com essa perda de elétron na pilha, há um desgaste da substância. Desgaste da substância. Perde massa. Ok? Então, na pilha, o processo de oxidação faz aumentar o NOx com a perda de elétrons e desgaste da substância, ou seja, ela perde massa. Isso que é importante na pilha no processo de oxidação. E lá nesse processo de oxidação é que vai estar o quê? O polo negativo. E o polo negativo é o ânodo. Tudo bem até aí? Já no processo de redução é o contrário. Existe o que no processo de redução? Diminuição do NOx, né? Diminuição do NOx, ganhos de elétron pela substância que está, ganho de elétrons, deposição de massa, quando ele fala em deposição de massa, aquela substância que está ocorrendo a redução, ela vai aumentar a sua massa, certo? E a redução é onde está o polo positivo, ou seja, o cátodo. E lá nessa substância que vai estar lá e se formar, justamente a concentração daquela substância acaba diminuindo. Já no polo positivo, a substância que está lá, ela fica mais concentrada, porque ela perdeu a quantidade de elétrons. Já como essa que está ganhando elétrons na redução, a sua concentração começa a diminuir. Um ponto importante é que
os elétrons, ele parte de onde? Do polo negativo, tá? Ou seja, quem está sofrendo oxidação é que vai emitir a quantidade de elétrons, ok? Ou seja, vai ser do ânodo. Aí nós temos uma questão aqui, certo? E essa questão fala sobre pilhas. Aí comenta-se logo aqui, ó, questão. Quando a pilha a seguir está em funcionamento, a barra de chumbo vai se desgastando. Ou seja, essa barra de chumbo que está aqui, ela vai sendo corroída, certo? Se ela vai sendo corroída, quem vai aumentar se essa está diminuindo? A barra de prata. Seja, por aí a gente já vai saber onde é que é o cátodo, onde é que é o ânodo, onde ocorre a oxidação e onde ocorre a redução. Se essa barra de chumbo aqui vai se desgastando, se ela se desgasta, ela está sofrendo o quê? Oxidação. Se ela está sofrendo oxidação, ela é do polo negativo. Ou seja, essa substância está no polo negativo. Então, essa aqui vai estar no polo positivo. Então, aqui vai ser o ânodo e aqui vai ser o cátodo. Justamente porque isso aqui, o desgaste, se dá em quem está sofrendo oxidação. É bem parecido com a palha de aço, quando você deixa ela molhada em cima ali da pia ou algum lugar que pega a umidade, você vai ver depois, está aquilo tudo enferrujado, ou seja, sofreu oxidação. Se ela sofreu oxidação, ela está perdendo massa, certo? Ela perdendo massa, ela se torna como um polo que negativo. Então ela começa a emitir elétrons, tá? Mas aqui no caso, ó, o que vai acontecer? Os elétrons vão sair do quem? Do chumbo. Aí os elétrons, né, vão percorrer esse caminho aqui, tá? Daqui para cá, elétrons vão passar para cá. Ao sair daqui os elétrons, essa substância aqui ela vai ficar mais concentrada. Essa daqui, a concentração dela vai começar a diminuir, tá? Mas a massa da chapa aqui de prata começa o quê? A aumentar. E essa aqui começa a diminuir, ok? Aí vamos analisar as perguntas. Ele pede lá as equações de oxidação e redução das semi-reações da pilha, a equação global da pilha, o sentido de movimento do elétron. Olha, por aqui a letra C, o sentido de movimento do elétron. Ele está pedindo o sentido de movimento do elétron. O elétron, ele sempre vai sair de onde está ocorrendo o quê? O desgaste, que é onde ocorre o quê? A oxidação, que é onde está o polo negativo, que é o ânodo, tá? Então, no caso, a letra C, o sentido do movimento vai do polo negativo para o polo positivo, ok? Tá. Isso a letra C. A equação global e as semi-reações de oxidação, a gente vai procurar aqui. A oxidação, ela ocorre onde? No ânodo, onde está o polo negativo da substância. Essa substância aqui, ela é mais reativa, tá? Então, a substância mais reativa é ela que vai sofrer a oxidação, tá? Então, olha lá, uma fórmula química para oxidação, sempre a parte sozinha, que é a parte sólida, no caso entre o chumbo e a prata, quem vai sofrer a oxidação, ele já comenta na questão,
Quem é que se desgasta? É o chumbo. Então, se o chumbo ocorre a oxidação, tu tens que ver quantos elétrons ele tem, tá? Na questão aqui, aparece essa fórmula aqui, nitrato de chumbo. Nitrato de chumbo. Esse número 2 vem do chumbo, tá? Por isso que tem esse número 2 aqui em cima. Se isso aqui é um íon, ele vai ceder 2 elétrons, tá? Se ele cede 2 elétrons, ele vai ceder para alguém. Ou seja, ele vai perder elétrons para que ele possa sofrer o quê? Oxidação. E a outra substância, que é a redução, que é o cátodo, é ele que vai receber esses elétrons, que é a substância menos reativa. A gente só vai saber isso porque ele vai dar um comentário na questão. Ou ele vai te dar lá os elementos, as voltagens de cada um, aí tu vai saber quem é o que tem o maior poder de redução. Aí tu vais entender quem é que vai sofrer a oxidação. Ele vai te dar ou valores de oxidação ou valores de redução, tá? Isso daí eu vou montar uma outra questão para relacionar essa quantidade. Mas a princípio, eu quero que você conheça essas teorias. Então, oxidação, onde ocorre o ânodo, que é o polo negativo, a substância mais reativa. Aí aqui eu tenho a fórmula de oxidação, lembrando, a parte sólida no reagente, a parte ionizada e a parte que vai doar a quantidade de elétrons. Esse é o processo de oxidação. Já a redução é como se invertesse aquilo lá. Aí eu vou ver a prata, tá? A prata aqui, ela é o NOx, o 1 dela veio para cá, então ela é mais 1. Mas, Fernando, por que aparece 2 aqui e 2 aqui na frente da prata? Aqui como aparece, né? Isso porque o chumbo, para quando fizer uma reação com prata, aí em soluções, esse 2 que o chumbo precisa vem para cá, para ser anulado. Como vem para cá 2, eu tenho que multiplicar esse cara por 2. Se eu multiplico ele por 2, tem que aparecer 2 lá, para ficarem iguais. Aí a gente vai lembrar de estequiometria. O que tem no reagente tem que aparecer no produto. Ok? Aí como forma isso aqui, as reações, corta isso, aí faz a soma, a adição, né? Fica esse no reagente e esse aqui no reagente, como aparece na equação global. Aí no produto vai sobrar só o chumbo, porque os elétrons foram cortados, e duas pratas. No estado sólido, a prata, e o chumbo ionizado, como a prata ionizada e o chumbo sólido. Ok? Aí essas questões relacionadas à pilha é que a gente vai compreender. Aí a concentração, como aqui está saindo elétrons, essa concentração vai ficar mais concentrada do que essa que está recebendo elétrons. A massa da prata vai aumentar, enquanto que a massa do chumbo diminui por causa que ela está doando elétrons para a substância. Ok? Uma coisa importante que é falar da corrente elétrica. Como os elétrons fluem do ânodo para o cátodo, a corrente elétrica, observa bem, a corrente elétrica ela vai fluir do cátodo para o ânodo, é muito importante isso. Então a corrente elétrica vai fluir do cátodo para o ânodo. Corrente elétrica é diferente de elétrons. Então a corrente elétrica são isopéries que vão correr por aqui.
Então as correntes vêm para cá, enquanto que os elétrons fluem do negativo para o positivo. A corrente elétrica flui do positivo para o negativo. Ok? Mais uma questão e depois repasso de novo uma outra questão relacionada à voltagem. Obrigado.